pronto aí? Ok? Boa noite, meus irmãos. Já demos início de algum modo com a introdução aí feita pela nossa irmã Ângela, e agora eu convido os irmãos aqui, por gentileza, boa noite, aqueles que estão conectados também, a nós, neste momento, convido a todos vocês em casa e os irmãos aqui presentes, que inclinem as suas cabeças para nós falarmos com o nosso Deus. O momento de culto é um momento especialíssimo, não é? De todos os dias da semana, este o primeiro, em que nós começamos diante de Deus, buscando a sua orientação, buscando a sua direção, para tudo que nós vamos fazer, não somente amanhã, mas até o próximo domingo, quando nós teremos novamente mais um culto de louvor e adoração, se Deus assim nos permitir. Então agora incline a sua cabeça para nós falarmos com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Pai, graças te rendemos, porque o Senhor nos permite, na noite de hoje, estarmos reunidos como igreja, Senhor, para o teu louvor e para a tua adoração. Nós que somos tão limitados, Senhor Deus, em tudo, porque somos homens frágeis, nossa estrutura é o pó. Ó Deus, não temos em nós nenhum valor, nada que venha constranger-te a nos ouvir, a atender as nossas orações, a dispensar alguma atenção a nós, senão pelas mediações de Jesus Cristo. Ó Deus, que se interpôs entre nós e ti, por causa dos nossos muitos pecados, não somente os nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro e de todas as gerações, as que já foram, as que são e as que hão de ser. Ó Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é misericordioso e nos dá sempre uma nova chance, cada dia que os nossos olhos se abrem, cada vez que nós, ó Deus, despertamos pela manhã, é uma oportunidade que o Senhor nos concede para poder fazer o bem, fazer a tua vontade e fazer melhor, para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio desenvolvimento espiritual, na fé. Nós que estamos cada vez mais próximos de ti, na medida em que o tempo passa, tem misericórdia de nós. Abençoa-nos, Pai, perdoando os nossos pecados, muitos pecados, os pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas omissões. Tem misericórdia de nós, lava o nosso coração, purifica-nos de todo o pecado e recebe, Senhor, imploramos o culto que ora prestamos a Ti.
Nós rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, embora nós estejamos hoje fazendo uso de uma nova plataforma, ainda a tecnologia continua, pelo menos hoje, a mesma, que é a tecnologia do Wi-Fi. Então, vale ainda aquele pedido com validade vencida, eu disse semana passada, né? Que os irmãos, por gentileza, utilizem o sua internet no 4G, tá bom? Para liberar aí o sinal, e nós não temos interrupção. Até porque quem estiver nos acompanhando, se tiver algum problema com som, imagem, coloque nos comentários para que os nossos irmãos que estão operando ali a mesa e o computador possam tentar solucionar na medida em que forem surgindo quem estiver aí do outro lado, tá? Porque quem está no culto não terá condições de perceber qualquer problema tecnológico, só quem está mesmo fora aqui do ambiente, ok? Meus irmãos, depois dessas palavras orientadoras, vamos cantar o hino 120 do Inário Novo Cântico, intitulado Dependência. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. É um hino conhecido. Eu convido os irmãos que ao som do piano fiquem em pé e vamos cantar reflexivamente. 120. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz, sem ti a vida é vã. Sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais ao Salvador a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Amém. Podem sentar, meus irmãos, e abram, por favor, as suas Bíblias no Salmo 99, de 1 a 9. Está tudo bem com a transmissão aí, irmãos? Salmo 99,
Vamos ler então todo ele, meus irmãos, e nós vamos ler como de praxe, responsivamente. Eu lerei um versículo, os irmãos lerão o seguinte, lerei o versículo ímpar e vocês os versículos pares, à exceção do versículo 9, tá bom? Leiamos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu grande e tremendo nome, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Juntos o 9, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Nós vamos ter agora uma oração, meus irmãos, de intercessão. Eu sei, hoje é um dia especial para as mães. Nós vamos abrir um parênteses depois dos cânticos. Vamos abrir um parênteses no meio do culto para esta homenagem que será feita aí pelos jovens e pelo departamento infantil, não é isso? Mas agora não, agora nós vamos orar. Nós vimos aí a Sidoca pedindo oração por um parente, né, sobrinho, sobrinho Geraldo. Hoje são muitas as pessoas que ainda estarão acometidas aí pela Covid. Parece-me que nós estamos vivendo um períodozinho aí de um pouco de bonança em relação às pessoas que estão sendo contaminadas e que estão morrendo, mas não sei quanto tempo isso vai durar. Minha oração e a nossa oração é que isso tudo passe rápido, passe depressa. Entretanto, meus irmãos, como temos sempre dito, está nas mãos do Senhor. Não é sinal de garantia de que está tudo muito bem, que nós estamos galopando para uma solução, que está tudo estabilizado, porque na verdade tem muita coisa para voltar para os eixos, não é? E quando tudo isto acabar, vamos dizer, nós estaremos tentando uma reconstrução, quando acabar tudo isto, né? E nós, enfim, ficarmos livres desse negocinho chato aqui, né? Então, aí tudo será um recomeço, e muita coisa precisará ser refeita. Mas, por enquanto, meus irmãos, então, não temos ainda muito a comemorar. Vamos orar por todos aqueles que estão internados nesse instante, orar por aqueles que não estão hospitalizados, mas estão enfermos, estão doentes por causa do coronavírus, mas orar também por outros irmãos que estão aí enfermos por outras razões. E domingo passado nós chamamos a nossa irmã Lisbeth aqui à frente, começou o tratamento, não é? E falamos para os irmãos que foi bem sucedido o primeiro passo que ela deu na segunda-feira. E com ela temos orado pela nossa irmã Irene, nossa irmã Neire, nosso irmão presbítero Bonora, sua esposa. Temos orado pelo diácono Nivaldo, sua família que o assiste sempre em tudo. Temos orado pela dona Regina, que vive sozinha, também com problemas de saúde. Orado pela dona Ruth Andrade, pela Ruth Andrade, eu esqueci de alguém.
pela Dona Irene, eu falei Dona Irene, Neide? Falei não? Então, Dona Irene, pela Neire, pelo presbítero Beto, pela Dice, pela Sidoca mesmo, temos orado também, pelo nosso irmão presbítero Garmes ali, com as suas dores aí, problemas de joelho, coluna, etc. Temos orado, não é? Eu não mencionei o Nauri, mas o Nauri também está em tratamento, né, Nauri? Eu não posso esquecer do seu nome, não é? É porque a gente vai lembrando dos que já passaram dos 30, entendeu? Se estão abaixo dos 30, a gente não considera. Então, meus irmãos, esse momento de oração, de intercessão, vai ser para esse fim, tá? Então, convido vocês aqui, inclinem as suas cabeças. Amor, faz aí uma oração, por favor, intercedendo especificamente por esses irmãos enfermos, tá? E a homenagem das mães está reservada para depois dos cânticos, ok? Vamos fechar os olhos, irmãos, e vamos orar neste momento? Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por tua presença na nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é o nosso Pai, Deus compassivo, Deus que se preocupa conosco e a cada dia nos dá, Deus, das tuas misericórdias. Glorificado seja o Senhor para todo sempre. Nesta hora, Senhor, nós estamos aqui na tua casa, como é bom estarmos reunidos aqui. Estamos juntos, ó Deus, intercedendo pelos nossos queridos e amados irmãos que lutam, ó Deus, na saúde. Ó Deus amado, o Senhor tem um propósito para todas as coisas e nós rogamos por eles, rogamos que o Senhor lhes renove as forças, a confiança no Senhor, a paz em seus corações, ó Deus. Seja com o Geraldo, sobrinho da nossa irmã Sidoca, tenha misericórdia dele, que ele se recupere, que ele fique curado, Senhor, desta enfermidade, desta Covid. Abençoa a nossa irmã Lisbete, Senhor Deus, fortaleça a vida da tua serva, revigora nela sempre a alegria da salvação e que ela jamais esmoreça, Senhor, mas que ela confie no Senhor. Cuide dela, Senhor, abençoe esse tratamento, essas quimioterapias que ela tem feito. Abençoa, meu Deus amado. Nós confiamos, o Senhor é Deus poderoso, é Deus forte. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Por isso abençoa, Senhor, cura a nossa irmã. Abençoa também, Senhor, a Neire. Abençoe a Dona Irene, sua mãezinha também, a saúde delas, do seu Bonora, a Dona Heloísa, Senhor. Cuida do Enauri também, nos seus tratamentos. Abençoa o teu servo, dê a ele sempre forças. Seja, Senhor, com o presbítero Beto, Dona Dirce também nas suas dores. Alivia, Senhor Deus amado. Abençoa o nosso irmão presbítero Garmes também, colocando tuas mãos, ó Deus, que pode curar tudo também, Senhor. Seja com a Sidoca, sua saúde, revigora, Senhor Deus amado também, dando forças, Senhor Deus. Lembramos do seu Nivaldo também, nosso irmão tão amado, e há quanto tempo que não o vemos, ó Deus, por causa das suas lutas na saúde, Senhor. Mas nós intercedemos por ele todos os dias e nesta hora também estamos aqui, rogando que o Senhor abençoe, colocando as tuas mãos na vida do teu servo, Senhor Deus amado. Seja também com a Dona Ruth Andrade, a Dona Regina, Senhor, que mora sozinha e luta, Senhor Deus, também com vários problemas na saúde. Meu Deus, nós confiamos no Senhor e nós te damos graças e por isso que glorificamos, porque podemos confiar no Deus que pode todas as coisas, no Deus que jamais falha, no Deus que jamais nos abandona. A ti seja a honra, a glória para todo sempre, no teu nome que nós oramos. Amém. Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, então eu vou chamar os irmãos do departamento de música para que, por gentileza, venham à frente e vamos cantar, vamos conduzir a igreja nos cânticos preparados para esse momento.
Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça do nosso Deus, suas misericórdias, a sua paz, seu amor, seja sobre todos nós. Vamos ao versículo da semana que está lá em Provérbios, no capítulo 3, o versículo 7. Provérbios 3, 7, que diz, todos juntos, vamos em uma só voz falarmos? Podemos? Provérbios 3:7, que diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3:7. Mais uma vez. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3:7. A gente traz sempre uma colinha aqui, caso troque alguma palavrinha, mas a gente já memorizou, viu? Vamos nos colocar em pé, amados irmãos, por toda a eternidade. O nosso Deus será louvado, grande Deus, Senhor da criação, Deus das nossas vidas. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, às alturas do céu, nas alturas do céu, louvado é dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, às alturas do céu, nas alturas do céu, louvado é dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado toda a eternidade. por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Grande Deus, seja louvado. Lindo esse cântico, que ele seja engrandecido, louvado e adorado através da nossa vida. Deus formoso, Rei do universo, cuja glória enche a terra, enche os céus, enche a nossa vida.
enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra, enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é ouvir tua palavra. Maravilhoso é te obedecer, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é ouvir tua palavra. Maravilhoso é te obedecer, Senhor. Maravilhoso é te obedecer, Senhor. Maravilhoso é te obedecer, Senhor. Ele que é o Rei das nações, Rei das nossas vidas, grandes são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as suas obras, grandes são as tuas obras, Senhor
justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Amém. A igreja pode se sentar. Muito bem, meus irmãos, nesse momento então, eu vou convidar aqui a mocidade, estará representada pela minha filha. Quem mais virá? O Gabriel Mendes e a Júlia, não é? Então, por favor, venham aqui, já tragam o microfone para que vocês então procedam este momento de homenagem às mães, neste dia tão importante, não é? E eu me sinto muito feliz por poder ter várias mães aqui na nossa igreja e glorificar a Deus pelos filhos que elas trazem, que vão se multiplicando e fazendo com que a igreja cresça, não é? Através do seu envolvimento, engajamento, participação. Então, meninas, e o Gabriel Mendes que virá, meninos, não é? Meninas e menino, com a palavra. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós da UMP preparamos para vocês uma homenagem, juntamente com o departamento infantil. E daqui a pouco eu vou chamar as crianças para virem aqui, mas antes vamos cantar uma música para demonstrar esse amor tão grande que temos por vocês. O tempo voa, eu já sou e você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixe ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar.
Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No quinto faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o sexto, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, e até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. 8º mês, aguenta, que eu já tô chegando, só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente, eu sei que você vai suportar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada, você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço, me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. Agora eu vou chamar a Lilica, o Lolo e o Luquinhas, que vão ler um poema para as mães aqui na frente.
Acredito que cada um aqui tem um presente valioso, algo importante e especial que seja muito precioso. Mãe é aquela que está presente para nos ajudar, dar carinho e nos amar. É a pessoa que sempre se dispõe para ajudar. Uma roupa bonita, um brinquedo que tanto gostamos, livros interessantes ou jogos que amamos. Nos trouxe ao mundo e nos viu crescer e andar. Cada passo nosso era uma vitória a comemorar. Mas me diga, qual o valor de tantos materiais sem vida quando temos umas mães para deixar nossa realidade mais colorida? Mãe é aquela que está presente para nos dar carinho e nos amar. É a pessoa que sempre se dispõe para ajudar. Tem também a Márcia, a mãe que ama um café. É amorosa e dedicada, mas quando fica brava dá mais medo que um jacaré. A Luciana é alegre e trabalhadora. Tem uma risada que é encantadora. Começando com a tia Vânia, tão simpática e amável. Ela demonstra um carinho que é inexplicável. A vovó Luzia tem um lindo sorriso. Faz cada comida gostosa, parece que estamos no paraíso. A vovó Lisbeth tem um grande coração. É forte, carinhosa e tem um lindo sorrisão. A tia Sandra nos traz momentos felizes e uma boa risada. Ela é uma mulher linda e amada. A tia Lídia é gentil e delicada. Quando nos conta histórias, é sempre muito dedicada. A tia Loide é gentil, tem uma maneira única de ser. Seu coração é enorme que deixa ela transparecer. A tia Damares é linda e cheia de vigor. Está esperando outro bebê para compartilhar mais de seu amor. A tia Ângela é uma mulher excepcional. Gosta muito de música e toca de forma angelical. A dona Dirce é uma joia rara, lampeada pelo Criador. Além de ser uma mulher forte, com um olhar transformador. Tia Luana é uma mãe jovial, que possui um sorriso autêntico e um brilho essencial. Vovó Sidoca é muito preciosa. Ela gosta mesmo de compartilhar, seja o seu tempo ou uma boa comida para se apreciar. Tia Elaine sempre torna tudo muito especial. Auxilia no que precisamos com amor incondicional. A tia Laís é adorável, uma mulher reservada e generosa, uma pessoa sábia e também virtuosa. Tia Roseli é uma mãe cuidadosa, sempre expressa seus sentimentos de maneira afetuosa. A vovó Ruth sempre é carinhosa, uma mulher muito amorosa. A tia Sueli é muito trabalhadora, uma mulher incrível com muita força inspiradora. A tia Fátima tem amor que é sem medida. É uma mulher alegre e bem-sucedida. São de fato todas mães excepcionais, cada um do seu jeito de criar, mas todas com amor e carinho incondicionais. A dona Zilda é uma mulher alegre e inspiradora, uma mãe experiente e motivadora. Agradecemos a todas vocês por terem esse grande coração. Feliz Dia das Mães, nós as amamos muito, muito, muito. E agora nós chamamos as mães para que venham aqui à frente, por favor, para a gente entregar uma pequena lembrancinha. Luísa, vem cá entregar a lembrancinha também. Nossa irmã Josmari
Pode vir aqui à frente também. Você é mãe de muitos alunos, para quem deu aula e de tantos outros. Por favor, venha. E agora? Fazer uma oração, né? Acho que ia faltar isso aí. Minhas irmãs, eu não fazia parte do script, não, mas eu vou dar uma de abelhudo, tá bom? Porque desde quando eu deixei minha família lá em Barbacena, não, lá em Vitória do Espírito Santo, deixei minha mãezinha lá, né, também. Faz o quê? Uns 15 aninhos, né? Pouco tempo faz. Então, minha mãezinha ficou lá. E eu devo a ela muito, né, do que Deus me concedeu conquistar. Mas, quando deixei, Deus me deu outras mães durante toda a minha vida. No tempo de seminário, principalmente no tempo de seminário. Mas depois que eu entrei para o ministério também, 4 anos solteiros no ministério, sendo amadrinhado por irmãs preciosas, que lembravam do pobre seminarista, levavam um bolinho, uma torta, levavam sempre uma coisinha, e tantas outras coisas mais, acima de tudo o carinho e o amor que estava ausente em decorrência da minha mãe, que não estava lá. A Luciana ficou no banco? A Luciana está aí. Então, irmãs, eu olho para vocês com muita gratidão a Deus, porque vocês são a continuidade da mãe, que a minha que ficou lá no Espírito Santo, viu? É isto. De todo o coração, e as minhas palavras são muito sinceras mesmo, apesar de ser um menino ainda, o tempo passou, mas não passou para mim, continuo um menino, Vocês, jovens como são, trato-as com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, como segura, haja coração, como as mães que Deus me presenteou, viu? Sou muito grato a Deus por isso, tá bom? Então vamos orar, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor aprouve, ó Deus, separar estas irmãs em algum momento das suas vidas para te servirem, Senhor, e, ó Deus, como é maravilhoso poder estar com elas neste dia tão significativo e celebrar, ó Deus, este papel tão importante que elas cumprem, ó Deus, na sua vida, o papel de serem mães. É claro, Senhor Deus, que há muitas maneiras de ser mãe,
E algumas delas, muitas vezes, não é necessariamente ter tido o privilégio de dar à luz um filho, mas de tratar, cuidar, amar, como se o fosse. E, ó Senhor, nós agradecemos-te por estas irmãs todas que estão aqui à frente, e porque de algum modo o Senhor as agraciou com este favor tão grande de poderem influenciar desde a mais tenra idade seus filhos, ensinando-os a andarem nos teus santos caminhos. Louvado seja o teu nome. Seja com aquelas irmãs, mães que não estão aqui, mas que igualmente têm sido abençoadas pelo Senhor. Estenda a tua mão, abrace, ó Deus, estas tuas servas, onde elas estiverem, e com aquelas que estão mais longe ainda, Senhor, tenha misericórdia e cuida. Nós sabemos que o Senhor está lá também, sustenta para a honra e glória do teu nome. Nós oramos com muita gratidão em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, sintam-se abraçadas, viu, aí, nesse tempo de pandemia, coloquem na conta, depois que passar tudo isso, aí a gente abraça todo mundo, inclusive com atrasado, tá bom? Podem sentar. Irmãos, na sequência nós vamos cantar o hino, vamos fazer uma oração de louvor, já fiz agora, não é? De louvor pela vida das mães. Vou convidar a nossa irmã Ângela para que assuma o seu posto aqui, para nós cantarmos o hino 300, ela que foi aí elevada aos céus neste momento, aí de repente esqueceu que tem que voltar para a terra, né, Osmar? E tocar o hino 300, intitulado Igreja Militante. Irmãos, enquanto nós cantamos, aqueles que vieram preparados podem depositar no gasofilácio seus dízimos e ofertas. Aqueles que não estão aqui podem depositá-lo na conta que o nosso irmão presbítero Nilson vai postar aí. Bom, hoje é o Estevão que tem que postar, né, Nilson? Então o Estevão vai postar lá, e no grupo da igreja e também aí nos comentários, para que você possa enviar diretamente para a conta da igreja, ok? Vamos cantar ao som do piano, fiquem em pé, irmãos, e vamos louvar o nosso Deus. Grande foi o teu amor.
orar, meus irmãos. Convido o nosso irmão presbítero Nilson, que nos conduz a Deus nesta oração de gratidão e suplique também a sua bênção sobre os recursos da nossa igreja, não é, que Deus nos tem dado para manter a sua obra. Vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor, pelos recursos depositados no gasofilácio. Obrigado, Pai, por esse momento que estamos cultuando a Ti, Senhor. Obrigado pela comunhão em nossa casa de oração. Agradeço a Ti, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, louvando ao Senhor como o Rei dos Reis. Obrigado, Pai, que abençoe a todos nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. As crianças podem vir aqui à frente para o culto infantil. Venham aqui, ó, por aqui com cuidado por causa da escada. Hoje está a galerinha toda aí, não é? Que bom. Além da Lilica e a Lolô, veteranas já aí, o Lucas, o Gabriel. Gabriel está muito falante. Domingo passado gostei do papo que a gente teve. Hoje tem o Murilo e a Luísa. Venham aqui, ó. Aqui, ó, para vocês ficarem bem bonitos ali, ó. Viu? Ô tia, vem também, tia. Por favor. Já dou um microfone para tia Sandra. Ei, Gabriel. Você tá bom? Beleza? Estava querendo falar também, né? A papai e a mamãe vão ensinar você a ler para poder participar do próximo jogral. O que você acha da ideia? Tá tímido assim, quem sabe, né? Bateu um papo comigo domingo passado, embora, né? Ó, a tia Sandra vai orar, tá? Tá assim. Vamos orar então, feche os olhos para nós falarmos. Senhor Deus e Pai, lhe agradecemos imensamente, pois por mais um culto em que estamos aqui, Senhor, lhe prestando, Pai. Abençoa neste momento a Tua palavra, que vai ser lida, ó Pai, tanto aqui na igreja para os adultos, como lá no culto infantil, Senhor. Nos abençoa para que possamos falar inspirados pelo Espírito Santo, ó Pai, que a sua palavra possa ser lida, compreendida, entendida e que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia, ó Deus. Abençoa imensamente cada um aqui. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Então, podem ir crianças acompanhando a tia Sandra, viu? Comportem-se e aprendam. Fiquem bastante atentos para poderem ser edificados pela palavra de Deus, tá bom? Quanto a nós, meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós leremos do versículo 10 ao 13, Filipenses 4, de 10 a 13. É lá, Gabriel. Olha lá, ó. Ah, é? Depois ele vai, né? Depois ele vai. Irmãos, queiram acompanhar a leitura que eu farei do texto bíblico. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vai, Caris, com Gabriel lá, por favor, minha filha. Irmãos, fechem os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, ilumina o nosso coração, Senhor. Fala, edifica a nossa vida, para a honra e glória do Teu nome nós imploramos.
em nome de Jesus. Amém. É assim, não é? Tá certo. Vamos seguir em frente. Meus irmãos, nós geralmente afirmamos que o cristão é dotado de muitos valores que excedem bastante aqueles que podem ser muito facilmente encontrados no mundo. Nós enfatizamos, por exemplo, do cristão, enfatizamos a sua alegria, felicidade, satisfação, eu disse valores que excedem em muito aquilo que a gente pode encontrar no mundo, não é? Enfatizamos a capacidade do cristão em lidar com problemas, os frutos que ele produz manifestando estes mesmos frutos no seu estilo de vida, não é? Na medida em que ele vai produzindo, manifestando através da sua vida, não é? E na sua própria personalidade, viu? Porque Deus vai mudando e trabalhando a nossa personalidade. Mas o fato de nós falarmos sobre estas coisas boas, que são muitas, e aqui a relação foi muito pequenininha, não é? Eu falei de alegria, felicidade, satisfação, etc. O fato de nós sabermos, falarmos, etc., não significa que todos os que falam, que abordam essas questões, conhecem na prática o que elas representam, o que elas significam. Então, hoje, na intenção de nos aprofundarmos um pouco neste assunto, vamos trabalhar esse texto conhecido, não é? E mencionado por muita gente, que já se tornou slogan em muitos lugares e até adesivos de automóveis. A que eu me refiro? Ao que está no versículo 13, não é? Pode falar aí. Tudo posso naquele que me fortalece, não é? Então vamos refletir um pouco a partir dos seguintes pontos. O primeiro deles diz aí, o cristão em meio às necessidades. O apóstolo Paulo, nesta carta escrita aos Filipenses, se mostra grato, profundamente grato, pela ajuda que aqueles irmãos haviam enviado em momentos de extrema necessidade. Através das provisões que eles enviaram, por meio de Epafrodito, que está aí mencionado na carta, aqueles irmãos demonstraram um carinho muito grande pelo apóstolo Paulo. Tudo indica, pelo que Paulo escreveu, que eles já haviam tentado socorrê-lo em outras ocasiões, mas por algum motivo não houve oportunidade, não é? Quando a igreja de Filipos, quando os irmãos de Filipos souberam que Paulo estava preso, então logo surgiu a oportunidade, o desejo de fazer alguma coisa para ajudá-lo. Pode ser, porque o texto não trata disso, então pode ser que eles não conseguiram algum mensageiro para levar ajuda para o apóstolo Paulo, não é? Ou então, pode ser que eles não tivessem conseguido levantar os donativos, não é? Entre os membros da igreja, para acudir o apóstolo. Paulo não tinha enviado nenhum pedido de ajuda para a igreja, para os irmãos. Não era do seu estilo fazer isso. Os filipenses tinham tanto carinho e consideração por Paulo, que a isto agregue-se a sensibilidade, gravem isto, viu gente? A sensibilidade necessária para socorrê-lo em meio às suas necessidades. Já que ele não pediu ajuda, então alguém precisava lembrar, olha, o apóstolo Paulo está preso, gente, e ele tem necessidades, está passando necessidades, vamos socorrê-lo. Algumas pessoas na igreja que têm um dom, né, esse dom aí de chamar a atenção dos outros para algumas coisas particulares, inclusive em questões sociais, embora por ofício, seja esse o trabalho da junta diaconal, não é? Mas como eu disse agora há pouco,
isso está muito ligado ao coração materno, né? Então ele está muito ligado à mulher, né? Embora tenha algumas mulheres que não têm esta visão tão aprofundada, mas em geral está ligado à mulher, que olha e enxerga um horizonte maior do que os homens são capazes de enxergar. Mas a junta diaconal tem um regimento interno que vai fundo na questão da ação social, de acudir ao necessitado. Bom, apesar de saber, Paulo, né, no caso, apesar de Paulo saber desse interesse e carinho por ele, e dessa sensibilidade da igreja, Paulo, com muita sabedoria, argumenta aqui no texto que o seu espírito agradecido não era resultado desta ajuda pontual que os irmãos estavam oferecendo num momento difícil. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo já havia atingido a maturidade suficiente para ser agradecido, mesmo quando ele passasse por necessidades, como era o caso agora. Então, era um homem maduro, que não era grato apenas quando via algum socorro, alguma ajuda, não. Paulo era um homem que aprendeu a ser grato, mesmo estando em meio à necessidade. A sua gratidão foi aqui no texto expressa por um espírito exuberante e uma grande alegria, mas mesmo aqui, com toda a sabedoria, Paulo evita que alguém o tenha como um interesseiro e oportunista, não é? Como aquelas pessoas que entram na igreja para pedir alguma coisa, não é? Muitas vezes não tem necessidade, mas passou pela igreja, e a igreja é símbolo de ação social, de caridade, não está errado, é isso mesmo, não é? Mas há muita gente que só vê isto na igreja. Paulo evitou esta ideia, não é? Para que eles não pensassem que o seu reconhecimento do carinho dos irmãos de Filipenses só estivesse acontecendo por causa do favor que ele estava recebendo, ou que a sua intenção fosse do tipo, por favor, mandem novamente, porque isso vai acabar logo, né? Então mandem, providenciem outra ajuda. Paulo queria evitar esse tipo de pensamento, porque, irmãos, convenhamos, o ser humano é assim desde que existe pecado no mundo. Então, se há alguns que têm um coração liberal, há outros que têm aquela visão mesquinha no que diz respeito a dar. Não é em vão que o próprio apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é avareza, é idolatria, não é? A avareza é idolatria. Então Paulo combate isso, porque ele próprio é exemplo do que não é ser avarento. Paulo é exemplo do que não é ser avarento. Paulo era uma referência para os irmãos de Filipos. Paulo era uma referência para muitas igrejas. Então, era justo que ele evitasse ser visto como um homem fraco e que se sucumbe no meio das necessidades. Paulo diz, eu não sou este homem, sou muito grato a vocês. Vejam o que ele diz no texto, sou muito grato, não é? Porque vocês renovaram o favor para comigo. Mas aí lá no versículo 11 ele vai dizer, eu estou dizendo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então Paulo está dizendo, não, eu estou dizendo, a minha gratidão é muito grande, mas eu não estou dizendo por causa da ajuda que vocês estão enviando, não. Porque eu aprendi a sofrer necessidades, a passar necessidades. Então, há pelo menos aqui, meus irmãos, duas lições deste tópico muito importantes que nós podemos extrair. Uma delas, a primeira, seria esta: a igreja deve ter sensibilidade quanto às necessidades dos irmãos, não esperando que eles peçam socorro, não. Os crentes devem sempre tratar as suas posses e recursos como uma bênção recebida por Deus a ser compartilhada. Compartilhada. Como dizem, caixão não tem gaveta, não é? E como dizem, não adianta preencher cheque e colocar no caixão, porque o defunto nunca vai descontar. Então, aí, aqueles que Deus favoreceu, beneficiou, se esforçaram, estudaram, trabalharam, suaram sua camisa,
não vão dizer para Deus com aquele arrogante da parábola, que diz assim: agora eu plantei, eu vou destruir os celeiros para poder colher e depositar tudo o que eu tenho, que agora é grande quantidade. E aí aquele homem teve que ouvir amargamente Deus dizer assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, João, mais diretamente, mais precisamente, vai dizer isso na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 17, o seguinte: se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Então, essa é uma primeira lição que a igreja precisa assimilar. A segunda questão aqui, que nós podemos aprender neste ponto, é que os cristãos devem ter maturidade para, sempre que possível, ainda que tenham suas próprias necessidades, que eles sejam uma solução, se ofereçam como uma solução, e sirvam de ajuda também para socorrer os outros, a fim de evitar qualquer espírito de autocomiseração, de necessidade constante, aquela autopiedade, aquela pessoa que está sempre se tratando, querendo ser tratada como coitadinha, pobrezinha. Não, o cristão não tem essa visão, não deve ter esta visão. Não é? Então, pelo menos esses dois pontos, esses dois aspectos, nós podemos extrair aí do primeiro tópico, quanto no que diz respeito aos mais favorecidos e no que diz respeito aos menos favorecidos, até porque vocês devem estar lembrados do momento em que as pessoas iam ao gasofilácio depositar as suas ofertas, e Jesus fez questão de destacar de todos a mais pobre, não é? A viúva, afirmando que ela tinha ofertado mais do que qualquer outro. E qual foi o motivo? Jesus diz: porque ela deu tudo o que ela possuía. Tudo. Meus irmãos, o segundo aspecto que eu quero abordar aqui tem a ver com o cristão e o contentamento. Depois que Paulo foi convertido para o cristianismo, muitas coisas se tornaram mais difíceis para ele. Muitas. As prisões, por exemplo, passaram a fazer parte da sua vida de maneira constante. Paulo, que estava acostumado a prender cristãos, agora estava submetido à dura lição de sofrer do mesmo modo e pela mesma razão. Ele prendia cristãos por causa do Evangelho, agora ele era preso por causa do Evangelho. Mas os seus sofrimentos, as perseguições que Paulo sofreu e as suas necessidades serviram como uma excelente escola para ensinar, nesse caso, a importante lição do contentamento. Não é o que ele diz aí? Eu aprendi a viver contente. Não é algo que a gente nasce, não é algo que nasce conosco, não. Na verdade, a criança já desenvolve o seu espírito egoísta desde muito cedo, quando brigam pelos seus brinquedinhos, quando não querem abrir mão, né, de determinadas coisas. Então, desde cedo, os pais precisam ensinar a essas crianças a terem um espírito liberal, não é? E compartilhar com aqueles que são menos favorecidos. Paulo aprendeu, através do sofrimento, a ter contentamento. É isto que ele diz quando afirma que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ainda mostrou que, independente do grau e da intensidade das suas necessidades materiais, mesmo assim, ele estaria satisfeito. Em outras situações, soaria como um puro e simples masoquismo, não é? Gente que sofre por prazer. Entretanto, na vida cristã, as necessidades fortalecem de muitas maneiras, inclusive a união entre homem e Deus. Quando nós sofremos, é quando se espera que nós mais busquemos a Deus, porque nós percebemos o quanto nós precisamos dele. Mas observem,
Mesmo que Paulo estivesse vivendo um momento de privações e necessidades, ele também inclui aqui a fartura, a honra e a abundância. Paulo não está tratando só de necessidades como lição para o contentamento. Não. Por que ele fala também de fartura, honra e abundância? Está aqui, não é? No versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Então está aí, fartura, honra, abundância. Estas áreas, como a necessidade, estas áreas, fartura, honra, abundância, são um campo muito favorável para a soberba, para a arrogância, para a sensação de superioridade e todo tipo de vaidade. Então, ninguém que é mais favorecido que o outro deve se descuidar, porque é uma armadilha terrível, muito perigosa. E Paulo aprendeu a não cair nesta armadilha. Ele diz, eu aprendi a ter muito, do mesmo jeito que eu aprendi a não ter nada. Então, apesar do contentamento ficar muito evidente agora por causa das necessidades, Paulo estava preso, passando por muitas privações. Então, é também necessário, segundo o apóstolo Paulo, mostrar que o contentamento é útil e necessário quando há fartura, quando as pessoas estão supridas, quando elas desfrutam de certo conforto social e econômico. O perigo para essas pessoas é o de quererem sempre mais, apesar de já terem muito. Aqui também é preciso aprender a viver contente, meus irmãos, não é? Então Paulo mostra isto. O contentamento não aponta só para quem tem privações. O contentamento deve apontar também, e às vezes principalmente, para quem possui muito mais. Porque senão vão cair naquilo que Paulo orienta Timóteo, dizendo assim, olha, fala para os ricos deste mundo que não coloquem o seu coração nestas riquezas do mundo, não. Neste mesmo contexto que Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, todos os males. Então, nas condições, meus irmãos, que o mundo vive hoje, é preciso estar muito atento para o apelo que o mundo faz para o consumo, para o acúmulo de bens e de riquezas que pressionam a mente todos os dias. Todos os dias. Todas as classes sociais são presas fáceis das armadilhas do consumo. O apelo é tão intenso que há aqueles que compram coisas que nunca usaram na vida, ou que nunca precisaram, porque tem os recursos. E o apelo para o consumismo é tão grande que quando vai se olhar, de repente, olha, eu tenho isso aqui, eu nem sabia que eu tinha isso aqui. Esses dias eu não sei quantos de vocês têm acompanhado as filas que se tem feito pelo Brasil afora por causa de um prato de comida para o dia inteiro. Eu não sei. Mas é muito difícil. Então, apesar desta realidade, não é? Contentamento ser necessário tanto na escassez quanto na fartura, o ministério do apóstolo Paulo, não é? Ele, depois de enfatizar a fartura, o ministério de Paulo está envolto por fome, sede, jejum, frio, nudez, sofrimentos físicos, tortura mental, perseguição e por aí vai. Depois da sua conversão, Paulo geralmente não tinha o que era necessário para viver. O básico, para se ter uma vida considerada, entre aspas, digna. Esse grande homem de Deus, meus irmãos, que nós lemos hoje, vivemos aprendendo com ele, não é? Quem imagina este homem na prisão por causa do Evangelho, passando necessidades das coisas básicas, sem ter uma vida considerada digna? Calvino, quando interpreta esse texto, diz o seguinte: se um homem sabe fazer uso da presente abundância
de maneira sóbria e equilibrada, com ações de graças, preparado a perder tudo, sempre que seja da vontade do Senhor, fazendo também seu irmão participante segundo a medida de sua capacidade, e também não se deixa ensoberbecer. Esse homem aprendeu a exercer e a abundar, ou seja, aprendeu a viver contente, aprendeu a ter contentamento. O que levou Paulo a esse nível tão elevado, irmãos? Seu próprio esforço e seu próprio empenho? Alguma habilidade natural que estava em silêncio nos seus dias de glória, de farisaísmo, que agora surgiu em meio às suas necessidades? Paulo responde essas perguntas no versículo 13, que é o que nós começamos na introdução. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Isso nos leva ao último e terceiro ponto. Cristão e a sua dependência de Cristo. Não é? Paulo em tudo, semelhante a qualquer um de nós, aponta agora a origem, a fonte desta maturidade que adquiriu para lidar com todas as situações. Qual era esta fonte e qual era esta origem? A pessoa de Cristo. Cristo era a razão que ia muito além do próprio apóstolo Paulo, pequenino apóstolo Paulo, frágil, humano, de estrutura como a nossa, em nada espetacular. Cristo o assistiu em toda a sua vida. Uma das passagens em que ele diz isso está lá em 2 Timóteo 4, 17 e 18, onde está escrito assim, olha, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio, eu que não sou ninguém, né? O apóstolo Paulo dizia, dos pecadores eu sou o principal, por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. É possível, meus irmãos, que os que não andam com Cristo não compreendam. Como é que o cristão se mantém em paz na adversidade? Precisou fechar o restaurante, precisou fechar a lojinha e entrou em falência, mas ele não pula da ponte. Ele não foge de casa e dá um rumo para a sua vida desconhecido. Como o mundo não entende, como é que o cristão que ontem estava tão bem, agora de repente, puxa, fiquei sabendo que fulano está sem condições teve que vender a própria casa, ou então está penhorada, etc. Vai dizer, isso não acontece com o cristão? Acontece, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo agora. Fica difícil entender, como Davi disse, né? Eu fui jovem, fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi. Nesses dias que nós estamos passando, será que nessas filas quilométricas para pegar um pouco de comida não tem um crente lá no meio, gente? Aí nós vamos ter que pegar esse salmo um dia para poder estudar, para poder entender bem o que Davi está falando sobre isso, não é? Porque o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu tive fome, eu sofri escassez, irmãos, eu passei por necessidades muitas. Paulo não era um homem crente? Então nós precisamos rever o que Davi quis dizer com aquela expressão lá, para não entender equivocadamente, não é? Nós podemos ter uma interpretação equivocada, então a gente precisa dar uma olhada lá novamente. Então é possível que aqueles que estão fora de Cristo ou não andam com Ele, então não compreendam, mas fulano está numa fase tão difícil, como é que ele se mantém em paz? Ou então, alguém que olhe para um crente que possui tanta coisa,
mas olha para ele e vê uma pessoa humilde, apesar da sua prosperidade, apesar de toda a sua riqueza. O mundo acha que não, que o rico tem que manter o pobre distante, não é? Esse é o tratamento que o mundo entende que deve ser dado. Aquilo que é meu, o que é seu. Eu sou quem sou porque eu fiz por merecer, mas você não. Então há uma diferença. O cristão não tem esta mentalidade. É muito importante, meus irmãos, nós levantarmos ainda mais os nossos olhos para ir além das questões de caráter social e econômico. Por que eu digo isso? Porque todo cristão sabe que as suas principais ameaças vão muito além do que ele é capaz de ver e de tocar. Nós poderíamos começar aqui pelo pecado, que atinge ricos e pobres, pessoas de posse mais favorecidas e pessoas menos favorecidas. Começando pelo pecado, nós afirmaríamos que ele não é mais ou menos ameaçador na pobreza ou na fartura, não é. Na verdade, o pecado é sempre uma ameaça em qualquer circunstância. E nada pode servir como solução contra o pecado a não ser, Paulo diz, tudo posso. O pecado não pode ser um problema resolvido fora de Cristo nunca. Através da sua morte, através da sua sustentação. Mas há também, meus irmãos, além dos problemas sociais, econômicos, há outras adversidades que perturbam a alma, que transtornam a mente, que atingem, mexem com as emoções, que geram transtornos psicológicos e podem virar às avessas a vida de qualquer pessoa. Tudo vai depender do modo como cada qual é fortalecido, não é? De quem eu dependo para viver, a quem a minha vida está ligada. Para o apóstolo Paulo, meus irmãos, esta era uma questão já resolvida. Ele disse, repito, tudo posso naquele que me fortalece. É um maravilhoso reconhecimento da fortalecedora e contínua presença de Cristo na vida do apóstolo Paulo. Principalmente, levando-se em consideração que quando Paulo perseguia vorazmente a igreja, os cristãos, a iniciativa de tirá-lo desta vida e mudar o rumo não foi de Paulo, que era Saulo, não foi de Jesus Cristo, que o colocou agora num novo caminho, sofrido, difícil caminho, mas Cristo falou, eu vou te mostrar o quanto importa padecer pelo meu nome. E agora vocês acham que Paulo estava arrependido? Paulo deveria estar arrependido de ter perseguido sim, muitos cristãos, disso sim. Mas o amor que esse homem demonstra por Jesus, exalado nas cartas que ele escreve, meus irmãos, quem sou eu para poder colocar para vocês em tão pouco tempo o amor que o apóstolo Paulo tinha por aquele que o amou primeiro, quando ele estava terrivelmente feroz contra Jesus. Não foi isso que Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Foi assim, meus irmãos, que Jesus fez com cada um de nós, que confessamos o seu nome, por graça somente, um favor nunca merecido, o Senhor veio a cada um, graciosamente nos chamou, graciosamente nos muniu de forças para fazer como Paulo, a ponto de podermos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Concluo dizendo então, meus irmãos, o seguinte, rogando e invocando, que Deus nos conceda a alegria que se sobrepõe às nossas situações de necessidades, sejam elas quais forem. Que o nosso contentamento seja perceptível tanto em situações adversas, como em condições consideradas favoráveis, confortáveis.
que nós saibamos lidar com o que nós temos, sendo solícitos com os necessitados. Que em meio às nossas necessidades, tenhamos o cuidado de não nos entregarmos à autocomiseração, à autopiedade, como se fôssemos privilegiados nas nossas dificuldades. Não façamos isto, porque são palavras de Paulo também. São palavras de Paulo. Lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum a todos os homens, que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com as tentações, vos proverá o livramento para que as possais suportar. Que lindo, que lindo. Rogo ainda, meus irmãos, que, sobretudo, Deus nos conceda a verdadeira consciência da intensa e contínua ação que Cristo tem manifestado em toda a nossa vida, viu? Nos sustentando sempre e nos sustentando e suprindo em todas as coisas. Ainda que seja com contentamento, estou faminto, mas eu não vou murmurar contra o meu Deus. Não tenho dinheirinho para pagar a passagem do ônibus, mas eu não vou murmurar contra Deus. Não vou. Não é? Oh, Deus tem me abençoado. Como Deus é grande, eu não mereço nada. Um miserável pecador. Bato no peito e assumo, não mereço. Mas Deus tem abençoado desde o meu nascimento. Antes do meu nascimento. E olha quanta coisa boa Ele tem me dado. Nessa vida. Isso é uma atitude humilde. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos ajude na compreensão da sua palavra. Amém. Meus irmãos, eu os convido aqui, fiquem em pé, por favor, porque nós vamos agora fazer então a oração final. Impetrarei a bênção e nós entoaremos o tríplice amém. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai bendito, o mundo tem passado por um momento que requer, que demanda de nós uma profunda reflexão sobre os recursos que estão disponíveis, que o Senhor mesmo dispôs, os recursos naturais e aqueles que vêm, que advêm da própria terra, Senhor, e se transformam em riquezas, em numerários, em capitais, em patrimônios. Alguns vão se enriquecendo ilicitamente, mas outros vão fazendo uso do mundo como se dele não usassem, nas palavras do próprio apóstolo Paulo. E se utilizam das coisas que o Senhor dispôs para o bem comum, não olhando egoisticamente para si mesmos, mas olhando para o bem do próximo, cumprindo a tua palavra, amando ao Senhor sobre todas as coisas e amando ao próximo como amam a si mesmos. Tarefa difícil, mas não impossível, quando o Senhor habita o coração humano. Então, ó Deus, nós imploramos que o Senhor nos ajude a ter o coração sensível e a olhar para o nosso próximo que perece, que enfrenta lutas, grandes dificuldades neste período de pandemia, neste período de calamidade. Senhor, que nós estejamos alertas para agradecer pelo bem que o Senhor nos tem feito e ao mesmo tempo suplicar sensibilidade para acudir ao necessitado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a olhar para dentro de nós e verificar se há contentamento na nossa vida, tanto na necessidade quanto na fartura. Se há contentamento quando nós ficamos doentes, se há contentamento quando nós temos muita luta. Ó Deus, as nossas emoções estão confusas, nosso psicológico está abalado, se há contentamento.
se nós não murmuramos, se nós sabemos agradecer e glorificar-te por isto. Porque há propósito em todas as coisas que nós não conhecemos. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar a suficiência de Cristo na nossa vida, em todos os sentidos, começando pela nossa salvação e por todo o resto que o Senhor supre quando nós não vemos perspectivas. Tem misericórdia de nós. Rogamos, ó Deus, por misericórdia, rogamos por estes favores, não porque haja algum mérito em nós, não há mérito em nós, mas porque Jesus Cristo, o mesmo nome invocado pelo apóstolo Paulo no texto lido hoje, mesmo Jesus que foi ao seu encontro e o redimiu e o salvou e transformou neste homem gigante na vida da igreja, neste nome nós imploramos também em nosso favor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, e as consolações do Espírito Santo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, sejam sobre nós, irmãos, sobre a igreja de Jesus Cristo, espalhado por todo o mundo, nestes tempos difíceis, até que Ele volte, e o seu nome, enfim, seja eternamente, plenamente glorificado. Amém e amém. Amém, amém, amém. Podem assentar, meus irmãos, antes que a nossa irmã Ângela toque o pós-lúdio, os irmãos possam orar. Então, só quero lembrar que nós temos uma reunião do conselho aí prevista, né? Então, vamos ficar atentos aí, porque a qualquer momento nosso secretário nos deve informar a data possível desta reunião, uma reunião específica para tratar de um assunto específico, né, que nós temos aí. Nari, não esqueci que você pediu para ter uma conversa comigo, não esqueci não, viu? Tá bom? Esqueci não. Mas não me deixe esquecer durante a semana. Só me lembro, pastor, nossa reunião, tá bom? Eu não esqueci, mas eu posso vir a esquecer, é isto. Minha esposa está rindo ali do lado do irmão dela, né? De mim, Inaurei. Minha esposa. Pode? Fazer o quê, né? Nilson? Fazer o quê? Olha, irmãos, não esqueçam, terça-feira, olha, eu pedi a vocês que façam um favor, compartilhem as nossas lives. Quando você compartilha, aparece lá o seu nome assim, ó, compartilhador. Sabia disso? Aparece lá, compartilhador, viu? Compartilha. Agora, nosso irmão Estevam, nossa irmã Liliane, estarão trabalhando Gabriel Mendes, Gabriel Hernandes, Guilherme, esses irmãos todos estão trabalhando aí, para ver se logo, logo a gente tenha solucionado a questão da transmissão aqui na igreja, via cabo, tá bom? Vamos orar por esses irmãos para terem sabedoria. Dá trabalho, viu, gente? Dá muito trabalho, tá bom? Mas eles são inteligentes, eles vão conseguir, Deus quiser, ok? Em breve, então até lá, e mesmo lá, continuo solicitando a vocês que nos ajudem compartilhando as lives que são feitas todos os dias. E terça-feira, com a graça de Deus, às 7h30, estaremos lá em casa conduzindo vocês na reunião de oração. E na quinta, estudo bíblico, como sempre fazemos. Que Deus nos dê uma semana muito feliz, ricamente abençoada. Estarei à porta para cumprimentar os irmãos, viu? Deus abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos.